Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e muito obrigado a todos vocês que mandaram mensagens por conta do meu aniversário que se deu no dia de ontem. A internet é um negócio incrível, né? Alguém descobriu e aí a notícia vai se espalhando. Eu não pude responder a todos vocês, então estou respondendo aqui, retribuindo as mensagens de carinho e de incentivo para a gente continuar aqui no nosso espaço. Obrigado a todos vocês. Você que está chegando agora, se inscreva também, conheça o nosso portal e vamos seguir em frente porque tem muitas coisas acontecendo. A fila está andando. Aquilo que eu disse para vocês desde o começo, quando a gente começou a fazer os nossos papos aqui no Portal do José, que o presidente da República ele iria ter sérios problemas com a justiça criminal e ele iria terminar preso e as pessoas que estão perto dele também teriam sérios problemas, isso tudo começa a se materializar lentamente. O presidente da República, há quem até advogue a tese que ele vai alegar uma insanidade mental para poder escapar da justiça. Mas isso no Brasil não é bom negócio não, porque uma pessoa que alega esse tipo de circunstância da vida pode parar no manicômio judicial. Já pensaram o presidente Bolsonaro internado junto com Adélio Bispo? Porque é por essa razão que ele está internado ali numa medida de segurança que não tem prazo para terminar, né? Uma pessoa que está colocada de uma forma isolada da sociedade, porque tem uma grave enfermidade mental, só pode sair um dia se a enfermidade for atestada como resolvida, vamos imaginar assim. Mas está difícil, né, gente? A gente acreditar que não tem um problema de fundo aí muito sério. O presidente da República, nessa sexta-feira, ele reiterou todas as suas agressões, os seus destemperos, as suas informações que dá dentro da perspectiva que ele tem de vida, sobre a justiça brasileira, sobre o governo, enfim, ele sempre repete a mesma coisa. O Bolsonaro pode ir numa igreja, fazer um discurso, pode ir numa feira agropecuária, pode ir num encontro de trabalhadores rurais, ele pode ir, sei lá, em qualquer lugar, um encontro de mulheres que ele faz o mesmo discurso. Ele só sabe dizer aquelas coisas. Vai falar do voto auditável, que a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre isso também, fala dos governos passados, critica, fala da nossa liberdade, fala de outros países, enfim, das coisas que ele diz que não tem responsabilidade nenhuma como combustível, aumento do preço dos combustíveis e por aí vai. Mas ele sempre tem umas recaídas de baixíssimo nível, né? Eu só quero compartilhar aqui com vocês a do dia, porque a gente acaba ficando absolutamente com sentimentos confusos depois que a gente vê a figura do presidente da República. E aí vamos lá. Vou colocar um trechinho aqui, gente. Tenha um pouquinho de paciência, porque é incrível isso aqui. Vamos lá. Imagine no meu lugar o poste. Com Zé Dirceu na Casa Civil, com Maria do Rosário nos Direitos Humanos, com Palocci na Fazenda, com loteamento de bancos oficiais estatais. Melhorou muito, melhorou muito. Agora o senhor tem o Lira, o senhor tem o Onyx Lorenzoni, o senhor tem o Ciro Nogueira, o senhor tem o Ricardo Barros. Tem uma turma aí da pesada, né? A mulher do Arruda, que foi preso por corrupção. Tem um lote aí de gente do Centrão que está no teu governo que também a folha corrida não ajuda muito, né? Sem falar as pessoas lá do gabinete do Flávio Bolsonaro, enfim, a rapaziada também que está devendo algumas explicações à justiça do nosso país. Mas aí ele teve a cereja do bolo na fala dele hoje, né? Vamos lá. Não é difícil voltar um pouco atrás e ver o que vai acontecer na frente. Quando se tem uma pessoa nova, você apaixona, né, por ela. Ela já é uma prostituta antiga. Gente, o cara se apaixona por uma pessoa nova e depois descobre que é uma prostituta antiga. Pois é isso mesmo. Eu vou colocar até o link para quem quiser conferir. Enfim, eu vou cortar a fala por aí porque essa só já dá para a gente fazer aqui uma tese, né, de doutorado sobre sanidade mental. Tem uma coluna que saiu no Correio Brasiliense, eu não consegui baixar para colocar aqui no monitor, mas dá para mostrar para vocês, acho que através da cela aqui da tela do celular. O texto é esse aqui, ó. Eu vou transcrever para vocês
o trecho máximo que eu puder, mas basicamente o texto ele é escrito pelo Ricardo Kertzmann, do estado de Minas, que foi republicado aqui no Correio Brasiliense. O título é Drama. Bolsonaro demonstra pior em quadro típico de doença mental. O presidente é um homem em profunda agonia que arrasta o Brasil para o abismo e corrói ainda mais a nossa frágil democracia. Diz aqui, se atestado de sanidade mental fosse pré-requisito para o mistério presidencial, Jair Bolsonaro nem sequer teria assumido em janeiro de 2019. Isso não se trata de ofensa pessoal ou pretensão de minha parte em exercer indevida e ilegalmente o exercício de uma profissão que não domino, mas uma opinião amparada em falas e atitudes cada vez mais compatíveis com o quadro grave de doença psíquica. Não há em Brasília, no restante do Brasil e nem mesmo em todo o mundo, quem gozando de plenas faculdades mentais e isenção ideológica, bem como de padrões mínimos de moral, ética e bons valores, sobretudo os humanos, republicanos e democráticos, que considere o atual presidente da República um homem são e capaz de governar o Brasil. O que até pouco tempo atrás poderia ser considerado um método, estratégia ou mera personalidade, hoje mostra-se algo muito mais amplo e delicado. Jair Bolsonaro é um homem visivelmente perturbado e atormentado, perdido em um labirinto muito próprio, onde cada porta aberta o conduz para um nível ainda pior de alienação, isolamento e descolamento da realidade. Para piorar, cercou-se de gente tão ou mais atormentada, tão ou mais intelectualmente limitada, tão ou mais incapaz de exercer qualquer tipo de atividade que impacte a vida de terceiros. E por aí vai. O artigo está muito interessante. E aí, ao lado dessa história, a gente vai vendo que a fila está andando. A gente vê, por exemplo, nessa coluna aqui do canal Metrópolis, do Guilherme Amado, essa informação aqui que é facilmente também observada na comunidade jurídica, né? Ela está circulando bastante também. Bolsonaro pode pegar até 46 anos de prisão se condenado no inquérito das fake news pelos inúmeros crimes que estão sendo elencados ali. E nós não estamos falando aí nem da CPI, cuja responsabilidade pelo genocídio aqui no nosso país, pelo descaso, prevaricação, o desmando, todos os tipos de desvios administrativos, isso tudo vai acarretar também mais uma responsabilidade. E mais uma responsabilidade eleitoral que pode culminar, inclusive, com impedimento, né, com a cassação de uma eventual candidatura ou impugnação de uma eventual candidatura do presidente da República ou do cidadão, né? Então, a situação está absolutamente corrosiva para o lado do presidente e olha só o que aconteceu. Como ele foi fustigar muito o Supremo Tribunal Federal, por uma estranha coincidência, o processo contra o Flávio Bolsonaro, que estava paradinho, começou a andar. Vejam como é que as coisas são incríveis, né? Denúncia contra Flávio Bolsonaro por rachadinha volta a andar na Justiça do Rio de Janeiro. E isso vai andar com muito mais velocidade na medida que esse pessoal for caindo cada vez mais em descrédito, cada vez mais que as suas loucuras forem sendo detectadas por todos nós. E dentro mesmo das Forças Armadas, a gente já começa a perceber também alguns movimentos, porque, gente, é aquilo que a gente leu no começo do nosso papo aqui, quem tem o mínimo de compreensão da realidade não pode considerar que o chefe do nosso país tem o comportamento de um delinquente, como ele está tendo o tempo todo, para proteger apenas os seus grupos mais próximos, sem nenhuma preocupação com o Brasil. O Bolsonaro não consegue dar um despacho, não conhece um assunto sobre qualquer tema aqui no nosso país. Ele só fica preocupado em fazer esses encontros para fazer proselitismo eleitoral e das suas ideias e plataformas. Diz a matéria aqui, alto comando do Exército concorda com reação de Fux e teme cópia de atos golpistas nos Estados Unidos. A matéria é do Vinícius Sassini, na Folha e no UOL também. E hoje a gente teve o encontro de Augusto Aras com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux. O que pode surgir do encontro como esse? Olha, se tratando de Augusto Aras, pode não surgir absolutamente nada, mas pelo menos, se eu fosse o ministro do Supremo Tribunal Federal e estivesse diante do Procurador-Geral da República, que é o homem que tem a responsabilidade de mover ações contra pessoas que cometem crimes no mais alto escalão da República Brasileira, eu diria para ele, senhor Augusto Aras,
O senhor está muito quietinho, o senhor está muito distraído, o senhor não está percebendo os crimes que a mais alta autoridade da República está cometendo, o presidente da República. Quero dizer para o senhor que esse tipo de comportamento enseja também a responsabilização criminal por prevaricação, que é o crime que o servidor público comete quando ele é obrigado a fazer alguma coisa e ele não faz. Então, qual é a justificativa do senhor para não estar abrindo processos ou inquéritos contra o presidente da República? Porque o seu amigo, o senhor foi indicado, o senhor tem alguma gratidão, então, provavelmente, nas entrelinhas, algumas coisas ficaram delineadas para o seu Augusto Aras, que o barco já está cheio de furos, a fila começou a andar, as responsabilidades são muito graves e o presidente vai arrastar muita gente com ele nesse naufrágio. Muitas pessoas que acompanham nosso portal sabem que eu nunca aqui referendei essa ideia que as pessoas veicularam durante muitos meses de uma possibilidade de golpe aqui no nosso país. Porque nunca houve essa possibilidade, porque as forças econômicas aqui do nosso país, as forças políticas, empresariais, financistas, estão ganhando muito dinheiro. Então eles não têm interesse em fazer nenhum tipo de tremor no que está acontecendo no nosso país. Só que essas mesmas forças que estão deixando o povo brasileiro morrer, estão ocultando a responsabilidade direta do Bolsonaro, porque nunca quiseram impeachment, elas estão começando a dar sinais de esgotamento. A coluna da Vera Magalhães hoje, em alguns jornais, fala exatamente isso que eu falo para vocês aqui há meses. Não existe possibilidade de golpe. O golpe, como a gente já vê na história, já viu na história, é sempre voltado a tirar da esfera do poder um grupo que está realizando determinado encaminhamento na política econômica, política social de um país para substituir por outro. Aqui no nosso país seria trocar 6 por meia dúzia, já que está tudo voltado na direção dos interesses econômicos, mas aí para piorar a instabilidade, eles colocarem aquele que está servindo como grande capataz, o grande fantoche, que é o Bolsonaro. Para ele virar um protagonista, ele mandar nas pessoas que estão acionando todas as cordinhas desse boneco que finge ser alguém que manda no nosso país, enfim. E aí a gente vê esses sinais de esgotamento, tanto ontem nessa nota aqui, nesse documento, nesse abaixo-assinado que os empresários, os banqueiros do nosso país começaram a fazer, e estão expondo para a sociedade, como uma entrevista de José Olímpio Pereira, presidente do Credit Suisse Brasil. Gente, é uma instituição financeira, o Paulo Guedes toda hora está beijando a mão dessa turma aqui. O Paulo Guedes, inclusive, está sumidão, né? E ele diz o seguinte, precisamos chamar o senso de responsabilidade. A maior conquista de um país é a estabilidade institucional. Então, os banqueiros estão muito preocupados com o que está acontecendo também, porque, embora eles estejam ganhando dinheiro, mas o capital acaba sendo afugentado. E por que o Bolsonaro ainda não caiu? Porque, como eu digo a vocês, quem está no controle do poder está fazendo negociatas para cima e para baixo. Esse pessoal não estava preocupado com o voto impresso, não. Eles estavam preocupados aqui em liberar a privatização dos Correios, que já começou a caminhar aqui no Brasil. A nossa esperança é que num futuro governo comece a fazer uma auditagem nesses processos todos que aconteceram aqui no nosso país para reverter muito desses trambiques. O Bolsonaro, que a gente não pode acreditar em nenhuma frase dele, ele diz que não tem corrupção no governo dele. Como é que a gente sabe se tem corrupção ou se não tem? O corrupto, ele sai panfletando que é corrupto? Esses negócios todos estão acontecendo aqui no nosso país, não tem ninguém levando nada, todo mundo está fazendo isso por patriotismo, por interesse público. Gente, tem uma iniquidade. Se algum deputado tiver conhecimento desse nosso programa aqui, eu vou tentar chegar a esse questionamento para alguns deles. O governo gastou dinheiro público para fazer propaganda da privatização dos Correios. Como é que pode um negócio desse? É um desvio de finalidade, porque as propagandas governamentais, elas se prestam a informar a população e não a fazer campanha para a entrega do patrimônio brasileiro. E vejam só a contradição e a confissão de culpa do genocídio, né? Não se gastou nada para fazer campanha de isolamento, de vacinação, de prevenção da transmissão da Covid aqui no nosso país, nenhuma orientação, mas eles gastam para fazer entrega do patrimônio público. Então não tem corrupção nessa história? Vai aparecer, gente. E enquanto isso, o Bolsonaro hoje também, antes de ir lá para Santa Catarina, ele fez um encontro ali no Cercadinho e começou sempre a colocar a culpa
do preço dos combustíveis nos impostos estaduais e municipais. Gente, mas sempre teve cobrança de imposto municipal e estadual. O Bolsonaro, nenhum problema do Brasil é responsabilidade dele. E a gente vê, ao mesmo tempo que essa isenção que ele procura ter da responsabilidade dele sobre o preço dos combustíveis, esse tipo de notícia aqui, que a Petrobras ontem anunciou que vai distribuir 31 bilhões e 600 milhões de reais em dividendos esse ano, e pode levar ainda mais o valor. Você sabe quem são os principais acionistas da Petrobras? São corretoras e bancos. Bancos, sim, Itaú, Bradesco, enfim, que vão receber uma grana da Petrobras, que há muito tempo deixou de ser uma empresa voltada aos interesses estratégicos da nação, né? Principalmente agora, depois que a Dilma caiu e que essa turma entrou firme com o pé no acelerador para assaltar o povo brasileiro. E os caminhoneiros estão sendo engrupidos no meio dessa história para acreditar que o preço do combustível é só responsabilidade dos governadores e prefeitos. Tolinhos, assim como são tolinhos também, tolinhos lamentavelmente, né? Porque uma boa parcela da classe, da categoria, ainda apoia o Bolsonaro. E a questão do voto impresso, só para a gente terminar, como eu já tinha falado aqui com vocês também, isso foi para o ralo. Isso vai estar sendo tentado ser ressuscitado agora pelo Ricardo Barros, esse que também vai ser colocado na CPI para contar as histórias, como é que ele ficou homem rico e como é que ficou um homem dentro da saúde, envolvido com essas histórias de vacina para cima, vacina para baixo, um homem que serviu em todos os governos, está agora como líder do governo Bolsonaro, ele está colocando essa questão. Mas isso tem prazo de validade. Como eu disse a vocês, isso não vai passar, isso vai ficar inflamando os bolsonaristas que são totalmente desmoralizados, estão absolutamente murchos nas redes sociais e vão perder completamente o discurso daqui a alguns dias, porque o Bolsonaro não vai falar mais disso. Isso vai ser sepultado, ele vai ter que inventar outra história, outro fantasma, ele está cuidando de eleição e vai descaradamente falar mais de eleição. A questão é, o que é que está sobrando para o Bolsonaro para ele poder falar alguma coisa positivamente de si e do seu governo? Como eu digo a vocês, a fila começou a andar e essa fila vai terminar ou na carceragem ou no manicômio. De uma forma ou de outra, a gente vai ficar livre de muitos problemas aqui no nosso país. E se você ainda acredita nesse governo, lamento te informar, meu amigo, você foi enganado, você foi iludido e essa gente vai ter que prestar contas mais à frente e eu espero que você se arrependa ainda a tempo de você não estar junto, né, com essa barca que está afundando aqui dessa turma do Bolsonaro. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!